Paz do Senhor, povo de Deus, que é o pastor Nilson Luiz, mais uma quarta-feira para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, que diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Digo, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. É um texto bem conhecido, né? Que gera até alguns debates entre reformados e arminianos, né? E é um texto interessante que vai mostrar para nós a verdadeira fé, a fé que gera a salvação. Tiago vai apresentar para nós aqui 3 tipos de formas de crer em Deus, 3 tipos de fé, né? E a primeira que ele nos revela aqui nas Escrituras é a fé morta. Podemos dizer que é a fé falsa, né? Porque onde há o verdadeiro, há também aquele que é mentiroso. Onde há a verdade, há a falsidade. Então, Tiago vai fazer um contraponto aqui de pessoas que dizem crer em Deus, mas as obras, aquilo que eles praticam, não condiz com as suas palavras. Na realidade, a fé morta é a fé que as palavras falam mais alto do que as atitudes, né? É uma fé intelectual, é uma fé que conhece, mas não pratica, né? Então, Tiago ele vai fazer um paralelo aqui, uma parábola, e ele diz: o que adianta você falar que crê em Deus e quando você vê e pode exercitar essa fé, você não exercita, né? Então, o primeiro tipo de fé que é apresentado para nós é a fé morta, a fé falsa. O segundo tipo de fé é que está aqui no versículo 18 e 19, onde Tiago pergunta: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A segunda maneira de crer em Deus é como os demônios acreditam. E é interessante quando nós avaliamos, que nós pesquisamos sobre os demônios acreditam no inferno, os demônios acreditam que Jesus Cristo é o Senhor, eles se rendem a Cristo, eles sabem que Deus é um só, como diz aqui, eles têm medo de Deus. Essa fé demoníaca é uma fé que age na área emocional. E quando nós comparamos essa fé até com a fé de alguns irmãos, nós vemos que existem irmãos assim, que têm medo de Deus, que acreditam que Deus é um só, eles sentem a presença de Deus, né? Se arrepiam todo. É uma fé emocional, mas é uma fé inoperante também. Assim como a fé morta, a fé demoníaca é uma fé inoperante, que não gera salvação. É uma fé que está... Eu não sei se você já tem na sua igreja alguns irmãos que pressentem as coisas, né? Mas que são pessoas que não foram transformadas pelo Evangelho de Cristo. E Tiago agora vai nos apresentar
Um terceiro tipo de fé, que é a fé que opera a salvação, que é a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que agrada a Deus. Que fé é essa, pastor? É a fé que, em primeiro lugar, ela é baseada na palavra de Deus. Se uma fé não for baseada na palavra, nos princípios de Deus, essa fé não gera salvação. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. A segunda coisa, essa fé, ela tem que ser colocada em Cristo, não é uma fé na fé. Né? Eu acredito. Eu tenho que ter pensamento positivo. Fé não basta. A fé não é crer apesar das circunstâncias. É fé crer apesar das consequências, como diz o Wisber. A fé genuína é uma fé que é colocada em Deus independente daquilo que você esteja vendo. Você confia na palavra de Deus. É uma fé baseada naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé que gera a salvação. E em última análise, a fé que gera a salvação, a fé que opera a salvação, a fé operante, é uma fé que faz em nós um novo nascimento, transforma. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É necessário nascer de novo. Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir e uma nova maneira de praticar, de agir. Então, a fé salvadora, ela entra nas três áreas da nossa vida. Na alma, no espírito e no corpo. Ela transforma o nosso ser. Ela produz em nós um novo nascimento. Tiago vai concluir dando exemplos. Ele dá o exemplo de Abraão, um homem que era idólatra, que foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Ele confiou em Deus. A fé de Abraão também se mostra quando ele obedece a Deus, quando Deus lhe pede o filho. Tiago traz para nós também um outro exemplo de Raabe, uma mulher pagã, uma prostituta, que abandonou todos os seus deuses pagãos para esconder os espias, porque sabia que aquele era o Deus verdadeiro. Abandonou tudo o que cria, abandonou a sua prática de vida ilícita, casou com um homem israelita e entrou na linhagem de Israel. Que você possa entender que a fé verdadeira é a fé de Efésios capítulo 2, que não é as obras que nos levam à salvação, é a fé que nos leva à salvação, mas essa fé tem que produzir boas obras. Que boas obras são essas, pastor? É a obra do amor, é a obra de santificação, é a obra de fazer a vontade de Deus. Essa é a obra que Deus quer realizar em nossas vidas. Eu sou o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor, em Jardim Gramacho, Rua Manaus, número 36, Duque de Caxias. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 19h30 e domingo. Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, 17h30 e às 18h30 o nosso culto de louvor e adoração. Quero te fazer um convite especial. Nós estamos abrindo uma congregação nossa na Chatuba, da Igreja Batista Casa do Senhor, lá na Chatuba. É uma rua principal ali, do lado esquerdo, mais à frente você vai ver a nossa igreja. Igreja pequenininha, humilde. Vá lá fazer uma visita. Eu tenho certeza que Deus vai operar. O culto começa amanhã, quinta-feira, às 19h30. Deus te abençoe. Fique na paz.